Nas últimas semanas, o Brasil todo está acompanhando a trágica situação do povo gaúcho, que foi atingido com as cheias, com as enchentes em várias cidades do Rio Grande do Sul. E todo mundo está vendo, todo mundo está acompanhando o caos que isso virou, né? O desespero das pessoas que perderam tudo, perderam suas casas, perderam às vezes a cidade toda, né? Tem cidades que 90% da cidade foi destruída pela força da água, pelas enchentes. A capital do estado, Porto Alegre, sofreu, o centro foi inundado, os diques se romperam, né? Que a princípio eram para proteger a cidade dessas cheias que são previstas, né? Que são um acontecimento natural, de certa forma. Os diques não aguentaram, os ferramentas não aguentaram, e a cidade também foi inundada, né? Milhares de pessoas estão vivendo em abrigos, estão aguardando que abaixe o nível da água, que as chuvas definitivamente parem, para poder voltar para as suas residências. E é pensando nisso que surge um medo, né, em muita gente de outros lugares, outras cidades, outros estados, de começar a imaginar o que aconteceria, o que ele faria se passasse por aquela situação. E daí pensar também se isso pode acontecer com ele, né? Se isso pode acontecer com a gente. Se o sofrimento do povo gaúcho pode acontecer em Curitiba, por exemplo. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Como que é Curitiba em relação a enchentes, cheias, projetando para o futuro, né? A gente sabe que as condições climáticas vão piorando, vai tudo ficando mais extremo, as chuvas são mais fortes, o frio é mais intenso, o calor também. A gente sabe que a questão climática vai estar piorando e isso vai nos afetar cedo ou tarde. Então, vamos falar hoje sobre como que é Curitiba nessa situação de enchentes, de inundações, e se tem algum risco para quem mora aqui que precisa se precaver. Piedade de nós, estavam cantando ali na igreja, né? Pessoal, antes de mais nada, como sempre, queria lembrar vocês de conferir se você deu seu like, se você está inscrito aqui no canal, para você não perder nenhum vídeo, não perder nenhum conteúdo preciosíssimo aqui do Beraldo Anda, né? Então, dá uma olhadinha se você está inscrito. Se você gostar do vídeo, pode dar um like ali embaixo também, que não leva nem 3 segundos do seu tempo. É gratuito e você me ajuda imensamente. Eu estou andando aqui pela região do São Francisco. Já mostrei esse bairro aqui no canal, mas estou andando aqui na Rua Presidente Cavalcante, se eu não me engano, acho que é essa. Ali pra frente a gente pode confirmar. Perto ali do prédio das telecomunicações, eu já mostrei bastante também. E faz divisa aqui com as Mercês. Inclusive a gente está indo em direção às Mercês, um bairro aqui de Curitiba. Mais uma localização também. Esse aqui era um antigo reservatório municipal, né? Onde armazenavam, na verdade, água potável, né? Para a cidade ser abastecida, né? Pessoal, eu acho que todo mundo fica com medo, assim, né? De vendo o povo gaúcho, de imaginar se isso pode acontecer onde a gente mora, né? Com certeza, acho que as pessoas já foram ver se tem algum rio na região, procurar saber sobre o histórico de cheias da cidade onde vive, né? E aqui em Curitiba acho que não é diferente. A ideia de fazer esse vídeo me surgiu de uma conversa que eu tive com um amigo meu, o TH Magaldi, que a gente estava pensando o que fazer, né? Caso uma enchente tomasse a nossa casa, o lugar que a gente vive, e se os bairros que a gente mora, eles correm esse risco, né, de serem inundados.
E daí, umas 2 semanas atrás também, eu vi um post no perfil do Urbideias, que é uma empresa aqui de Curitiba que faz conteúdos voltado para análise urbana, análise espacial, para a cidade. E... nossa, olha que fumaceira aqui. Aqui é o prédio das telecomunicações. Enfim, nesse post eles mostravam uma projeção até 2100, se eu não me engano, dos bairros mais afetados pelas cheias aqui em Curitiba. O resultado não variou muito, eles pegaram de 2030, 2050 e 2100 para ver os bairros que seriam mais afetados ao longo desses anos. E todos eles se mantiveram nas mesmas posições em todos os cenários. Mas foi importante ver esse mapa desses bairros para saber onde que pode ser atingido, onde que, se a situação climática se agravar, pode sofrer mais consequências ou não, né? E assim, aqui em Curitiba, os bairros mais afetados são o centro, a Vila Auer, o Boqueirão, tinha Uberaba também, região do esqueci agora o nome do bairro, mas basicamente bairros mais da região sul de Curitiba, né? Bairros que, pela geografia, até já comentei isso num vídeo. Cajuru, lembrei o nome do bairro, Cajuru. Tava martelando a cabeça e não ia conseguir falar. O Cajuru também, né? Ali perto do bairro Tarumã, ali perto do Uberaba, enfim, região sudeste de Curitiba. Mas esses bairros eles se mostram mais, com exceção do centro, que eu comento daqui a pouco, mas os bairros do Boqueirão, Auer, Uberaba, acho muito também por conta da geografia, da topografia do local. Eu já falei isso no vídeo de trânsito, né, que eu analiso o trânsito de Curitiba, e eu falei que esses bairros eles são mais planos, né, eles não têm tantos morros, subidas, descidas, e realmente, quando você está indo em direção ao Boqueirão, na zona sul de Curitiba, tem um ponto assim, acho que é uma ponte, um viaduto, alguma coisa assim, que você vê todo o Boqueirão, toda a extensão do Boqueirão, mostrando como é um bairro plano e um bairro mais baixo, né, que o centro, que os bairros aqui da região norte de Curitiba, como Cabral, Pilarzinho, Bacaxiri, Santa Felicidade, né? Então, e além disso, além dessa topografia mais baixa, né, mais regular, um bairro muito plano, ele está muito próximo de rios importantes, né? O rio Belém, um rio que nasce na região norte de Curitiba e deságua no Rio Iguaçu, se eu não me engano, lá no sul de Curitiba, ele passa ali do lado do Auer, ali pelo Boqueirão, segue ali pelo Uberaba, Xaxim, aquela região toda. Então é um rio canalizado, que canalizado significa que ele foi confinado num espaço construído pelo homem, né? Ele não está percorrendo o curso natural dele, ele está canalizado ali e chega num rio de grande imensidão, que é o Rio Iguaçu, né? Que tem uma área de várzea, uma área alagável gigantesca, né? E que, se a gente imaginar uma grande cheia ali, ele com certeza vai afetar todas aquelas regiões e com certeza vai afetar também os outros rios que fazem parte da bacia hidrográfica dele. E daí a gente consegue entender esse mapa do Urbideias sobre os pontos mais propícios para alagamento, né? E o centro, que está em primeiro lugar, eu acredito que seja por ele é uma região baixa, digamos assim. Por exemplo, a gente tem o passeio público, que é uma bacia de contenção de cheias, já falei isso no vídeo sobre o passeio público também. Ele foi feito para ser alagado, foi um parque feito para conter as cheias da região, e também porque ele não tem nenhuma área verde, né? Não tem uma área de infiltração da água tão grande igual bairros residenciais, bairros mais afastados. É muito prédio, é muito concreto, é muito asfalto. Então, e muita gente, né? Cada vez mais gente voltando a morar no centro, enfim. Então mais gente usando água, esgoto.
e às vezes você vai sobrecarregando a infraestrutura de drenagem, né? Que é a infraestrutura, os bueiros, as caixas de lobo, boca de lobo, toda a estrutura da cidade para conter essas águas, né? Para conter essa chuva e levar para um lugar certo, né? Só que como é isso, né? A cidade tem menos área infiltrável de grama e tal, do centro. E as condições climáticas estão piorando, então é muito mais água que vai para essas estruturas e elas não vão aguentar, né? Elas vão encher no seu limite e vão acabar sangrando, né? Vão acabar inundando a região central, né? Eu acho que é esse o motivo do centro estar em primeiro lugar no mapa dos lugares mais propícios para alagamento e enchente em Curitiba. Outros bairros na região do norte tem menos riscos, mas pode ser que uma rua ou outra que é mais baixa, que está mais perto de um córrego, também tenha esses riscos. Mas falando de bairros, de porções gerais de Curitiba, são esses: o centro em primeiro lugar e os bairros da região sul, né? E consequentemente bairros mais pobres, né? Estão nessas regiões também. Alto Boqueirão, ali no final do Uberaba, que tem algumas porções próximas ao Rio Iguaçu, divisa com São José. No bairro do... Caraca, esqueci de novo o nome do bairro. Que ó, meu Deus, eu falei e esqueci já. Enfim, são pessoas com maior vulnerabilidade social. Cajuru, de novo, Cajuru. No Cajuru tem pessoas com mais vulnerabilidade social, de uma renda menor, com certeza seriam mais afetadas, né, por essas cheias. Mas tá, a gente sabe das informações, a gente sabe que quais bairros de Curitiba tem essa propensão, né? Mas e aí? Quer dizer que Curitiba realmente vai alagar? É o fim inevitável de tudo? E por que vai alagar, tipo, agora? Eu sei que tem a questão climática, mas e aí? O que tem pra fazer? É só aceitar essa condição? Não tem o que ser feito? Pessoal, eu já fiz um vídeo aqui no canal um tempo atrás falando sobre os rios, né? Qual o futuro dos rios, não só de Curitiba, mas de outros lugares. E eu falei, resumindo muito, que a tecnologia que mandava na época, né, que as cidades cresceram, né, que foi ocupado mais o centro urbano, enfim, era vamos falar assim, do domínio humano, né, do domínio do homem sobre as forças da natureza. Então, por isso que os rios eram canalizados, por isso que os córregos, os milhares de córregos que existem na cidade, a gente não vê mais, né? A gente vê um rio ou outro, mas é tudo debaixo da terra, num caminho de concretado, tudo em prol do desenvolvimento, de ter mais área construível. Essa era a ideologia construtiva, digamos assim, o modo de desenvolvimento ali dos anos 40, 50, enfim, do século passado. Que as condições climáticas eram outras também, né? Por algum momento conseguiram conter esses rios, esses lagos, esses córregos. Mas hoje piorou tudo, né? As chuvas estão mais fortes, elas vêm chuvas que estavam previstas para 100 anos, acontecem a cada 10. As que estavam para cada 200 anos acontecem a cada 50, né? Então o sistema projetado não está mais dando conta. E daí, nas grandes cidades, China, na Europa, nas grandes cidades do mundo, ou nas cidades mais desenvolvidas também, começaram a entender que você deveria voltar ao estado natural da região. Então, onde era uma via de 6 faixas, onde toda a água que caía ali ia para um sistema de drenagem, eles descobriram, estudando, projetando, que fazia mais sentido você abrir o rio de volta, você colocar ele ali, transformar tudo aquilo ali num parque e daí, sei lá, jogar essas vias para os lugares, fazer outro sistema de transporte, enfim. Mas com isso você criava mais áreas permeáveis e você não confinava mais o rio
num espaço específico dele. Ele conseguia voltar um pouco a seu comportamento natural de percorrer uma várzea, né? A sua margem ser mais mutável, enfim. E isso tem se mostrado muito efetivo. Você abrir os rios para a cidade novamente. Porque contê-los não está adiantando. Quando não chove é uma beleza. Mas deu uma chuva, um pé d'água absurdo, cara, o canal não aguenta mais. Ele vai encher 100% e vai inundar a nossa cidade. Então esse é o futuro, na minha opinião e na opinião dos urbanistas, né? Que você não pode mais negar o rio. A gente não pode mais negar os corpos d'água que fazem parte da nossa cidade, não pode mais negar um lago que tem, o mar, sei lá, a gente tem que entender que eles fazem parte da nossa cidade e a gente tem que entender como lidar com eles. E a gente está descobrindo que para lidar com eles a gente tem que deixar eles na melhor condição, na condição mais natural possível. Porque a natureza, ela funciona assim. Por exemplo, quando a gente tem um morro e se constrói muito sobre o morro, tira todas as árvores, o que acontece? Quando chove tem deslizamento de terra. Porque não tem mais grama, não tem mais área verde para segurar aquele monte de água que está caindo naquele morro, né? Isso é uma condição inatural, anatural, não natural daquela natureza, né? daquele componente natural ali, né? E a mesma coisa com os rios, a mesma coisa com as cidades, né? Vai chover mais, as chuvas serão piores, serão mais intensas, o calor será pior, a gente sabe disso. Infelizmente a gente está passando, está colhendo as consequências do nosso desenvolvimento urbano, desenvolvimento industrial desenfreado do último século, e a gente tem que lidar com isso e tem ferramentas para lidar com isso. Curitiba está fazendo isso de alguma maneira? Não. Eu sinto lhes dizer que não. Eu não vejo, pelo menos, nenhum movimento em Curitiba de abrir os rios, de pensar em novas políticas de saneamento. Até saiu ali a notícia sobre o projeto do VLT, que vai ligar a região norte à região sul, até São José dos Pinhais, e isso tiraria mais faixa de asfalto, né? Traria mais área permeável de novo, mas é só uma ideia, é um projeto, ainda não está em fase de execução, né? Nem tem data para isso. Então eu acho que Curitiba ainda não tem um plano efetivo para lidar com isso, mas também porque a situação aqui eu não vejo como tão alarmante. Claro, tem bairros, tem ruas, tem regiões que sofrem com as cheias, né? Principalmente regiões pouco urbanizadas, sem saneamento básico. Eu sei que elas vão sofrer mais com as cheias, com as chuvas, e sofrem hoje, né? Estão sofrendo hoje, não vão sofrer no futuro, porque já sofrem hoje, né? Mas a gente pensar Curitiba como um todo, eu acho que a situação talvez seja menos alarmante do que cidades litorâneas, do que cidades mais baixas, né? Cidades mais urbanizadas como São Paulo. Então eu acho que Curitiba ainda tem um tempo, mas esse tempo está se acabando, né? Esse tempo de tranquilidade em termos de saneamento, eu acho que está quase cruzando a barreira. Então, por enquanto, eu acho que não veremos casos como o de Porto Alegre aqui. Claro que a situação era outra, é uma cidade à beira de uma baía, né? Quase do lado do mar ali, uma situação completamente diferente, uma região completamente diferente de Curitiba. Então acho que por isso que não vai se repetir aqui naquela escala, mas os governantes, os urbanizadores, o pessoal do planejamento urbano tem que começar a pensar, tem que começar a prever o comportamento de Curitiba, né? Como que os rios de Curitiba vão se comportar com cheias. Na verdade, a gente já teve algumas cheias feias aqui. Em 2018, se não me engano, teve uma cheia do rio Belém e inundou a PUC, né? A Pontifícia Universidade Católica, inundou vários auditórios dela, o bairro Auer também. Várias pessoas que moravam ao lado do rio. E não era tipo ocupação, não era favela, não era nada, era parte da cidade, uma região urbanizada normal. A avó de um amigo meu morava nessa região e a casa dela inundou também, acho que deu uns 80 centímetros, 1 metro de água. Então tem regiões que já sofrem com isso.
mas ainda numa escala... Uma escala não, são mais pontuais, assim, né? São regiões que sempre tiveram esse histórico de cheias de enchentes, mas que agora está se agravando. Então por isso que eu falo que Curitiba está cruzando o limite. Eu acho que vai acontecer mais frequentemente e em escalas maiores. Por isso que deve ser pensado essas outras soluções de saneamento, de drenagem, que são mais efetivas, que são o estado de arte agora da tecnologia, né? A gente expor os rios, a gente lidar bem com eles, deixar mais mata ciliar, mais área de infiltração da água, né? Mais áreas verdes, áreas de grama, parques, praças, enfim, isso tudo ajuda a cidade a não alagar, não encher, né? E se você que é de Curitiba e mora num desses bairros que eu falei, me conta aqui nos comentários a sua experiência. Já teve alguma enchente, alguma inundação, alguma cheia no bairro aí que você mora? Como que você lidou com isso? Te atingiu? Não te atingiu? Qual é que foi? Conta aqui pra gente saber também qual que é a situação, a experiência sobre isso de quem mora aqui, né? De quem habita esses bairros, pra gente entender essas situações. Beleza? Quero lembrar você também que se gostou do vídeo, gostou desse papo, também está preocupado aí com a situação do Rio Grande do Sul, com nossos irmãos gaúchos, dê um like no vídeo, né? Vamos ajudar essa mensagem a chegar para mais gente, para a gente se conscientizar, para a gente poder cobrar dos nossos governantes ações mais efetivas, relatórios para contar o que está acontecendo, né? Qual que é a situação da nossa cidade, do nosso bairro, em relação às cheias que está preocupando toda a nossa população, e também fica aqui o lembrete para a gente ajudar o povo gaúcho, né? Tem várias ações aí na internet para você fazer doações, tanto de produtos físicos, né? Roupas, alimentos, água, tanto dinheiro, né? Se você quiser contribuir financeiramente com o povo gaúcho, tem vaquinhas, né? Tem ONGs, tem instituições completamente seguras e confiáveis que estão destinando esses recursos para atender as necessidades do Rio Grande do Sul, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje então é isso. A gente andou aqui pela Avenida Manuel Ribas, no Mercês. Estamos chegando, esse aqui é bem o coração do Mercês. E é aqui que eu vou encerrar o vídeo de hoje, beleza? Fiquem bem, curtam aí sua semana, independente de quando você estiver vendo isso, e até a próxima.